Fala galera, e aí, tudo bem? Como prometido, mais um vídeo, agora vídeos semanais aqui no nosso canal do YouTube. Vou trazer semanalmente, que eu acredito que vai ficar mais dinâmico, para mostrar as operações que eu fiz durante a semana e fazer uma análise do gráfico mais completo e mais rápido também, vídeos mais curtos. Então, sem mais conversas, vamos para a tela, vamos para o gráfico, analisar quais foram os trades que eu fiz nessa semana e quais foram as minhas tomadas de decisões. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu postei um vídeo essa semana, né, falando sobre os trades de novembro, mostrando o início da semana passada. Eu tinha até comentado no último vídeo que eu estava pensando em aumentar minha mão. E eu ainda não fiz, mas vou fazer, porque por mais que eu esteja positivo na prova, é muito pouco ainda o quanto eu estou positivo. E eu preciso alavancar agora para tentar passar nela até o dia 19. Então eu devo dobrar o número de contratos que eu estou entrando e tentar passar nessa prova até o dia 19. Mas vamos lá. Na segunda-feira eu fiz 2 trades, tomei 2 stops. Estou gostando da movimentação do S30, do nosso Dow Jones. Ele tem feito correções, ele está fazendo uma mitigação, olhando os time frames maiores, os 60 minutos. Então está bem claro aqui que ele iniciou um movimento de mitigação, né? Se a gente for traçar nossa setinha aqui, ó, vem, corrige, quebra, vem, corrige, quebra, vem, corrige, quebra. Corrigiu aqui, depois voltou essa semana, quebrou de novo, hoje corrigiu de novo e a expectativa é que ele continue nessa movimentação de queda. Vou mostrar para vocês os trades que eu fiz na segunda-feira. Como eu falei, tomei 2 stops. E assim, a análise foi correta. O mercado tinha feito a quebra de estrutura. Então, toda vez que vocês veem uma marcação de um X assim, é uma quebra de estrutura interna. Então, o mercado vem fazendo um movimento de mitigação. Quando eu cheguei, ele estava fazendo essa formação aqui de alta. Só que eu marquei essa linha de tendência pequena aqui como liquidez. E eu queria muito comprar aqui nessa região. Muito nessa região. Só que o preço não veio. Ele não voltou, ele foi direto. E nele ir direto, ele captura a liquidez da máxima da Ásia. E eu tinha feito a marcação desse Fair Value Gap do 5 e também desse Fair Value Gap do 60. O Fair Value Gap maior. E tinha marcado esse topo aqui como liquidez. A minha tomada de decisão foi a mesma. Após captura de liquidez, o mercado deixou defesa dentro de um POI, pavio, eu tomo risco. Então, eu tomei risco, o meu primeiro stop foi nesse carinha aqui, ó, quando ele já toca no Fair Value Gap e retrai, já capturando também essa liquidez aqui de quem vendeu antes, né? Estopando um pouco, assim, imaginando que poderia ser um stop dessa galera. Então, eu tomo um primeiro stop aqui, se não me engano, de 15 pontos. De 15 pontos. Depois, quando o mercado consome todo o Fair Value Gap e volta, eu tomo o risco de novo. Então, eu entrei novamente aqui, um stop de 20, um pouco mais afastado, e acabei sendo estopado. Assim, foram válidas na minha forma de analisar agora depois, passando, eu achei válido as minhas 2 entradas. O que faltou para mim foi justamente reentrar. É complicado a gente fazer, eu não gosto muito de fazer muitas entradas na mesma região e eu utilizo hoje só 3 trades por dia. Então eu já tinha tomado 2 stops. Esse seria o último trade, mas seria o último trade também que pagaria, né? Mercado estopa quem vendeu no Fair Value Gap,
busca essa liquidez lá de trás, toca no Fair Value Gap dos 60, retrai, vai, toca de novo nos 50% e dá a venda assim, maravilhosa, sem calor nenhum, stop pequeno, ridículo. E foi um baita de um trade, Eu acabei não fazendo e acabei fechando a segunda-feira com -2. Depois disso eu não entrei mais no Ninja, né, para fazer a operação. E ele até deu uma venda aqui linda também de confirmação, né, seguindo o flow de baixa. Aqui não tem um order block muito bonito, né? Tem um Fair Value Gap, tem esse order block grande aqui. Eu não gosto muito de order blocks grandes. Mas após a captura dessa liquidez, ele mostra defesa e dava muito bem para ter tomado um risco aqui também. O stop ficaria bom também, stop de 20. Com o alvo lá na quebra da estrutura. Teria pago também. Mas eu não acompanhei mais o mercado na parte da tarde, na segunda-feira. Na terça, eu consegui pegar... Não, eu não peguei. Foi ontem, na quarta. Na terça-feira eu não fiz operação nenhuma. Na abertura, eu não fiquei confortável de fazer nada, porque o mercado tinha quebrado novamente uma estrutura. Antes da abertura, o mercado começou também a estruturar uma microestrutura de alta, né? Só que ele deu uma compra aqui às 6h45, eu não estava. Depois ele formou um Icorrais. Só que quando ele retestou essa região, assim, o que eu esperava para comprar? Eu queria que ele me confirmasse essa alta. Então ele veio aqui, testou o último order block da mínima da Ásia. Pô, vem aqui, rompe, confirma a quebra da estrutura desse cara, testa aqui novamente e aqui sim eu compro para quê? Me vender lá em cima, seguindo o order flow. Eu quero venda, eu quero vender. Essa compra é para levar o preço até lá. Só que ele acabou rompendo fundo, dando continuidade. Então eu acabei não fazendo nada. Na abertura ele até deu deu o pavio aqui que eu gosto, mas como aqui era até então um fundo, né, uma mínima, eu não gosto de fazer esse tipo de trade. Para mim ele tinha que vir pelo menos aqui mitigar ou vir aqui capturar alguma coisa. Eu não fiz. O único trade que eu vi que falei, pô, esse aqui foi bacana, foi justamente esse aqui, que aconteceu 2h30 da tarde. O mercado deu uma confirmação, então ele quebra uma estrutura aqui, ó, rompe, volta, captura essa liquidez desse pavio, e dá a venda. Pô, Matheus, mas não tem um order block bonito? Realmente não tem, cara. Realmente não tem. Tem todo esse cara aqui. Esse aqui também não é um cara que eu gosto muito. Aqui seria mais uma análise de candle mesmo. E seguindo o order flow. Eu já tinha capturado a liquidez aqui. Então a tendência dele era continuar na baixa. Aí quando ele quebra aqui, volta e confirma, era um trade que bem provável que eu faria. Nessa hora eu estava aqui na tela. Só que eu estava em uma reunião, então eu não consegui clicar nesse trade. Mas foi um belo do trade. Então, seguindo, na terça eu acabei não fazendo nada. Ontem foi um dia de muitas emoções. Primeiro foi um erro técnico bizarro que eu tive. Vou explicar para vocês analisando o contexto. É a mesma coisa, o mercado vem quebrando estrutura. Eu até fiz algumas escritas aqui, olhando o gráfico dos 60, de uns candles mais fortes. Mas assim, aqui tinha esse Fair Value Gap muito bacana na venda. Eu queria ter comprado também no reteste aqui, só que assim, eu prefiro que ele capture algo. E para mim aqui eu não considerei que eu tinha capturado liquidez nenhuma para comprar. Então se ele manipula esse cara aqui, bem provável que eu teria entrado, mas como ele não fez, eu não cliquei. E na abertura, ele veio testar esse Fair Value Gap e ficou brigando aqui. Cara,
eu tinha que ter tomado... Aqui eu tinha que ter tomado risco. Nessas paviuzadas aqui eu tinha que ter tomado risco. Por mais que ele veio com força e tal, poderia fazer uma sacanagem aqui? Poderia. Só que, pô, já tinha capturado liquidez, ele deixou defesa, deu tudo aqui para mim entrar e eu não fiz. O que eu esperei? Esperei uma confirmação. E ela veio. Explicando o porquê da confirmação. Quando esse cara que fecha abaixo dessa galera, eu falei, opa, os vendedores aqui bateram forte. Então os vendedores já estopou toda essa galera aqui, ó, que estava comprando nessa máxima. Então eu vou ir com eles. E ele deixou um pavio lindo aqui, cara. Lindo. Quando ele veio retestar o pavio, eu tomei risco. Só que eu não consegui pegar ele na melhor das situações, ok? Mas mesmo assim, o meu stop, que foi de 16, o stop técnico, era aqui atrás. Ah, meu stop ia ficar de 30. Ok, meu stop ia ficar de 30. Mas o stop técnico mesmo seria, pô, no mínimo aqui 27, 28. Atrás desses caras aqui, ó. Por quê? Porque senão acontece o que aconteceu comigo. Ele vem, testa esses caras aqui de novo e desaba. Então eu fiquei assim, aqui chupando o dedo, me estopou, eu fiquei puto, porque eu posicionei o stop errado e eu não tive coragem de reentrar. E isso na hora mexeu muito comigo, sabe? Eu fiquei muito chateado, muito chateado mesmo, porque eu tô aqui todo dia, ver que a leitura é válida, que a leitura bateu, e eu não tenho resultado por tomada de decisões erradas, ou por não tomada de decisões. Entendeu? Porque, pô, ok, errei. Mas reentra, pô. Na hora que testou, que começou a voltar, toma risco. Entendeu? Toma risco. Mergulha nele aqui e depois já vê o que acontece. Essa hora da abertura aqui é muito rápido, então tem que estar focado, tem que prestar atenção e não pode hesitar. Mas o dia não acabou, eu fiquei de olho no mercado, como eu tinha feito um trade só. E ontem, na terça-feira, tinha dado um trade de confirmação da venda, eu resolvi ficar aqui acompanhando. Então, o que eu vi? Eu vi aqui, ó, que o mercado não rompe fundo, só que ele faz um sweep. Quando ele faz um sweep, eu tenho duas opções, segundo o que eu estudei. Ou ele pode criar uma liquidez e vir aqui fazer um teste de oferta, pô, o combustível aqui acabou, eu vou buscar mais combustível. Ou senão ele vai lá manipular topo. Então o que eu fiz? Pô, aqui quando ele ele veio testar esse cara aqui, eu não quis entrar no risco, porque justamente porque uns order block feio agora nessa parte da tarde e não tava legal. Então eu falei, pô, vou esperar uma confirmação. E ele veio me dar. Só que assim, eu fiquei um pouco com medo, não vou mentir, porque nessa falha aqui ele começou a estruturar uma alta. Então, quando ele veio aqui muito bem, eu poderia ir lá para cima e dar continuidade. E ele até manipula. Mas eu falei, pô, vou fazer o que eu acredito. E eu estava acreditando ainda na venda. Eu estava acreditando ainda no flow de baixo. Então, quando ele veio aqui, testou esse order block, deixou pavio, eu tomei um risco, acabei tomando um stop de 15, eu acho, 16. Depois, novamente, ele me tirou, deixou pavio, eu entrei de novo. Aí eu coloquei o alvo aqui atrás, o stop ficou um pouco maior, de 25. E novamente, quando ele me tirou aqui e começou a voltar, eu falei assim, vou tomar risco nele de novo. Então eu consegui pegar esse trade aqui de 5 para 1. Eu consegui pegar nas duas contas. Na conta da mesa, eu peguei ele eu saí um pouco antes dele, porque eu já tinha tomado 2 stops cheios. Na hora que ele testou esse cara aqui, ó, que eu imaginei que poderia ser uma continuidade, se fosse a alta, como é a minha prova da mesa, eu resolvi proteger, se não me engano, eu protegi no 3 para 1. Alguma coisa assim, uma voltadinha dessa aqui, sei lá.
ele me tirou, mas o outro eu carreguei até o final aqui, até os 5-1, e fechei o dia positivo. Esse dia que eu fechei na conta da mesa mais 1 e na conta da provinha que eu tô fazendo mais 3 positivo. Então eu recuperei os 2 stops que eu tinha tomado na segunda e fiquei um pouco positivo ainda na provinha. E hoje assim, foi um dia de uma boa leitura, eu achei. Eu fiquei feliz porque talvez se eu tivesse um pouco ansioso, alguma coisa assim, eu teria tomado uns stops aqui. E eu acabei não tomando por justamente respeitar o que eu quero fazer, o que eu estou me pretendendo fazer. O mercado estruturou novamente, alta. Eu queria muito que ele viesse aqui para me comprar antes da abertura, ele acabou não vindo. Só deu uma swipadinha aqui nessa mínima e val para cima. Só que na estrutura que eu estava usando, ele caiu reto, ele não tinha formado liquidez. Então, teve uma notícia hoje, se não me engano, PPI, uma coisa assim. Ele testou esse Fair Value Gap aqui e recuou. Então, o que eu pensei? Foi, meu 50% da FIBO tá aqui para cima, então eu quero vender a partir daqui. Ele deixou esse cara aqui. Quem vendeu aqui nesse Fair Value Gap, o stop tá onde? O stop técnico dessa galera tá aqui, ó. O stop técnico dessa galera tá aqui. É a galera que vendeu no Fair Value Gap. Então, eu vou esperar capturar essa liquidez. E se vier aqui para cima testar e deixar defesa, eu tomo risco. Então eu tava com esse Fair Value Gap do 15 aqui marcado, com esse Order Block do 15 aqui marcado, e aqui eu não tava com esse POI do 5. Eu tava com um POI, tá até escrito aqui, eu tava com um POI do 60. Se não me engano, ele é mais ou menos aqui assim, ó, ele era grande. Ele era grande. Aqui não chegou nem a pegar, pra ser sincero, um negócio assim, ó. Então, quando o mercado abriu, ele veio aqui, olha a defesa que ele deixou. Muita gente da comunidade que eu participo vendeu aqui nessa volta. Eu não vendi, pra mim não faz sentido eu vender, eu queria ter comprado. Você perdeu a venda. Beleza, tá? Assim, tá fora do que eu tava me propondo a fazer. Então ele vem, captura a liquidez de novo. No que eu falo que eu poderia ter tomado stop é justamente aqui. Nessas tomadas de decisão aqui, ó. Se eu venho cá e for, não, capturou a liquidez aqui, entra aqui, refino do pavio. Toma um stop. O stop aqui não seria barato. 20. Beleza, toma um stop aqui. Depois de novo, o mercado vem aqui, ó. Stop essa galera e o que eu deixo? Pavio. Teria entrar de novo? Bem provável. Mais um stop. Só que assim, eu não tomei risco, sabe? Como eu não tava com esse order block marcado, eu fiquei aguardando ele vir aqui no order block do 60 ou nessa região e deixar defesa. Só que ele não deixou, ele não veio. Ele segurou nesse carinha aqui, ó. E assim, esse carinha é um carinha forte. Que depois dele, ó, o imbalance que teve. Então dava pra mim ter tomado risco? Dava pra mim ter tomado risco. Eu até, na hora, minha mão, calculo stop, não calculo stop e tal, mas eu acabei não clicando. Poderia ter tomado risco, poderia, mas acabei não fazendo, o stop não ia ficar caro, o alvo seria aqui embaixo, porque era bem provável que se aqui fosse um teste mesmo para buscar liquidez aqui na região de prêmio, ele ia estourar para baixo. Então, para mim foi o trade do dia, eu acabei não fazendo, nem não fiz nada. Depois ele veio testar esse POI aqui para mim. Esse POI já não vale mais. E veio testar esse cara aqui e para mim também ele não vale mais. Mas Matheus, capturou liquidez aqui. E deixou pavio, testou o order block. E, deu tudo aqui, realmente deu. Dava para ter tomado risco?
Cara, dava, só que assim, é um trade muito mais arriscado. Você concorda comigo que eu venho mostrando no vídeo aqui que o flow tá de baixa? O mercado vem fazendo isso a semana inteira. Pô, vai lá em cima, captura liquidez e cai e quebra a estrutura. Vai lá em cima, captura liquidez, vai lá embaixo e quebra a estrutura. Pô, eu vou vir aqui, vou meter uma compra aqui contra o flow do dia? Não vou. Não vou. Isso aqui para mim tomar um stop é um tapa. Só que assim, ele acabou falhando o topo. Então aqui eu considerei uma falha de topo. Então eu esperava que ele viesse aqui manipular essa máxima, para aí sim eu vender. Ele acabou não fazendo. Veio aqui, formou a liquidez interna aqui de novo. Deu a venda aqui novamente. Mas essa hora aqui eu já não estava almoçando, 1h30. Eu não estava na frente do computador, mas seria uma venda válida também. Aqui embaixo. Logo aqui embaixo na quebra da estrutura. Então assim, foi um dia legal de operar. Dava para ter tomado uns riscos? Dava para ter tomado uns riscos, sim. Principalmente esse aqui. Talvez se eu tivesse marcado esse cara, foda que não deixou defesa vendedor aqui. Aqui eu teria que entrar meio que num truco, que a gente chama. Trucar os compradores aqui. Mas depois deu essa outra entrada aqui. Se ele faz um movimento igual ele fez ontem, em vez dele só travar aqui, ele vem aqui, trava aqui, subir para essa galera e volta, deixando só o pavio, aí eu venderia aqui com certeza. Com certeza. Levaria o celular, almoçar e ficaria acompanhando. Na hora que estivesse chegando nessa região, eu faria. Mas, como ele não rompeu e não suipou, eu considerei uma falha de fundo. Então, quando é uma falha de fundo, eu geralmente espero ele manipular um topo para aí sim fazer a venda. Mas estamos aos poucos evoluindo. Patinando ainda, mas essa operação minha de ontem, de quarta-feira, eu achei que foi encorajadora, assim. Pô, eu preciso mudar. E assim, uma outra coisa que pega muito para mim também é justamente querer que o mercado seja perfeitinho. Pô, toda vez refina do pavio, coisa e tal. É igual hoje. Poderia ter tomado um risco? Poderia, pô. Já capturou liquidez, tá dentro do order block. Toma risco, eu não tinha feito trade nenhum. Mas, um passo de cada vez, tentando quebrar essas objeções que tem na minha cabeça, essas crenças que estão me limitando. E então, assim, eu consegui recuperar um pouquinho a mesa, a prova da mesa. Acabei voltando ela pro 0 a 0 que estava antes, negativo. E a prova, eu tô, acho que quase que a mesma coisa que eu mostrei para vocês na semana passada, né, no vídeo de semana passada, porque depois disso eu tomei 2 stops na segunda, né, então, como eu fechei mais 3 positivo, então aumentou, mas aumentou pouca coisa. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer mais vídeos diários. Estou pensando em até começar a gravar minhas operações durante o pregão. Aí eu gravaria direto do Ninja Trade, mostrando mesmo meu passo a passo, minha tomada de decisão. Eu acho que seria interessante. Eu inserir como se fosse um diário de trade, com vocês acompanhando as minhas operações, e futuramente a gente poderia estar debatendo isso aí. Beleza? Então vou ficando por aqui. Quem curtiu, deixe seu like, compartilhe com seu amigo trade que quer aprender day trade e quer conhecer mais sobre essa profissão. E espero que gostem, me sigam, me acompanhem e tamo junto. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.